Que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, te console e te encontre onde você estiver. Este vídeo é a continuação do primeiro vídeo por este canal, que tem como título A Hipóstase dos Arcontes, a Realidade dos Regentes. Esta é a continuação deste conteúdo. E nós iremos falar neste vídeo sobre o poder dos arcontes e o nascimento de Sete, o filho de Adão. Então vamos lá. E Adão reconheceu sua contraparte feminina, Eva, e ela ficou grávida e gerou Sete para Adão. E ela disse: Eu gerei um homem por meio de Deus no lugar de Abel. Novamente Eva engravidou e ela gerou Noreia. E ela disse: Ele gerou em mim uma virgem como uma assistência para muitas gerações da humanidade. Ela é a virgem a quem as forças não corromperam. Então aqueles homens começaram a se multiplicar e aperfeiçoar. Os regentes se consultaram uns com os outros e disseram: Venham, vamos causar um dilúvio com nossas mãos e eliminar toda a carne, desde o homem até o animal. Mas quando o Senhor das forças soube da decisão deles, ele disse para Noé: Construa para vocês uma arca com madeira que não apodreça, e se escondam nela, vocês e os meus filhos, e os animais e os pássaros do céu, do pequeno ao grande, e coloque-a sobre o monte do Senhor. Então Noreia veio até ele, querendo embarcar na arca. E quando ele não a deixou, ela soprou sobre a arca e ocasionou que ela fosse consumida pelo fogo. Novamente, ele fez a arca por uma segunda vez. Este documento, chamado A Hipóstase dos Arcontes, foi encontrado em 1945 na cidade de Nag Hammadi, no Egito, como falamos no primeiro vídeo. O propósito deste vídeo não é conturbar o ambiente nem contradizer escritura alguma, mas é mostrar que existem outros documentos que mostram a origem da humanidade e eventos que ocorreram por meio de um outro prisma. Eu vou parar um pouquinho aqui e te pedir que, se você não for inscrito no canal Apocalipse Now, se inscreva no canal Apocalipse Now e nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que divulgamos por meio deste canal. Você não é inscrito? Então se inscreve aí, nos dá essa força. Deixe também o seu like, deixe o seu joinha, para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante para as pessoas e libere este vídeo para muitas outras pessoas. Compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações. Meu muito obrigado, vamos continuar. Os regentes foram conhecê-la, pretendendo corrompê-la. O chefe supremo deles disse a ela: A sua mãe Eva veio até nós. Mas Noreia virou-se para eles e disse: São vocês os regentes da escuridão? Vocês estão amaldiçoados, e vocês não conheceram a minha mãe. Pelo contrário, vocês conheceram a contraparte feminina de vocês. Pois eu não sou descendente de vocês. Pelo contrário, eu sou do Aeon superior. É de lá que eu venho. O regente arrogante virou com toda a sua força e o seu semblante se tornou como um ser preto. Ele disse a ela presunçosamente: Você deve servir a nós, como sua mãe Eva também serviu, pois me foi dada autoridade sobre todo este universo. Mas Noreia virou-se com a força do seu ser e com a voz alta ela exclamou para o alto, para o sagrado, o Deus da totalidade: Resgate-me dos regentes da injustiça e me salve das garras deles depressa. O grande anjo eterno desceu do 8º céu e disse a ela: Por que você está clamando a Deus? Por que você age com tanta audácia para com o Espírito Sagrado? Noreia disse: Quem é você? Os regentes da injustiça haviam se afastado dela. Ele disse: Eu é que sou Elelete, sagacidade, o grande anjo que fica na presença do Espírito Sagrado. Eu fui enviado para falar com você e salvá-la das garras dos malfeitores. E eu irei te ensinar sobre a sua raiz. Aí o texto diz que aparentemente Noreia está falando agora.
Aparentemente é uma fala de Noreia. Agora, quanto a esse anjo, eu não posso expressar o poder dele. Sua aparência é como ouro fino e seu traje é como neve. Não deveras, minha boca não suporta falar do poder e da aparência do rosto dele. Elelete, o grande anjo, falou comigo. Sou eu, ele disse, que sou compreensão. Eu sou como um dos 4 doadores de luz que fica na presença do grande Espírito invisível. Você acha que esses regentes têm algum poder sobre você? Nenhum deles pode prevalecer contra a raiz da verdade, pois foi para ela que ele apareceu nos últimos tempos. E estas autoridades serão restringidas. E essas autoridades não podem te corromper, nem corromper aquela geração, pois sua residência é na incorruptibilidade, onde o Espírito Virgem habita, que é superior às autoridades do caos e ao universo deles. Mas eu disse, Senhor, me ensine sobre a capacidade dessas autoridades, como eles surgiram e por qual tipo de gênesis e de que material e quem criou eles e a força deles. E o grande anjo Elelete, compreensão, falou para mim, dentro de domínios ilimitados, habita a incorruptibilidade. Sofia, que é chamada Ptisi, quis criar algo sozinha, sem o cônjuge dela. Preste atenção, porque o assunto aqui é realmente tenebroso. Sofia, que é chamada Ptisi, quis criar algo sozinha, sem o cônjuge dela, e o produto dela foi uma coisa celeste. Um véu existe entre o universo de cima e os domínios que estão abaixo. E uma sombra surgiu abaixo do véu, e essa sombra se tornou matéria. E essa sombra foi projetada separadamente. E o que ela havia criado se tornou um produto na matéria, como um feto abortado. E aquilo assumiu uma forma plástica modelada através da sombra, e se tornou uma besta arrogante, parecendo com um leão. E era andrógeno, como eu já havia dito, porque foi da matéria que ele derivou. Quando ele abriu os olhos, ele viu uma vasta quantidade de matéria sem limites, e ele se tornou arrogante, dizendo, eu é que sou Deus, e não há outro além de mim. Quando ele disse isto, ele pecou contra a totalidade. E uma voz partiu do alto, do reino de poder absoluto, dizendo, você está enganado, Samael, que é Deus dos cegos. E ele disse, se outra coisa existe antes de mim, que se torne visível para mim. E imediatamente Sofia esticou o dedo dela e introduziu luz na matéria. E ela prosseguiu para as regiões do caos, e ela retornou à luz dela. Este regente, sendo andrógeno, criou para si um vasto reino, um tamanho sem limites. E ele contemplou, criando filhos de si próprio, e criou para ele mesmo 7 filhos andrógenos, assim como o pai deles. E ele disse à prole dele, eu é que sou o Deus da totalidade. E Zoe, vida, a filha de Ptisi, Sofia, exclamou e disse a ele, você está enganado, Saclas, cujo nome alternativo é Ialdabaote. Preste atenção nesses 3 nomes. Saclas, Samael e Ialdabaote significa a mesma pessoa ou o mesmo ser que foi criado. Ela soprou no rosto dele e a respiração dela se tornou um anjo de fogo para ele. E o anjo prendeu Ialdabaote e o lançou abaixo dentro do Tártaro, abaixo do abismo. Agora, quando o filho dele, Sabaote, viu a força daquele anjo, ele se arrependeu e condenou o pai dele e a mãe dele à matéria. Ele a repugnou, mas ele cantou canções de louvor para cima, para Sofia e a filha dela, Zoe, vida. E Sofia e Zoe o ergueram e lhe deram o comando do 7º céu, abaixo do véu, entre acima e abaixo. E ele é chamado Senhor das Forças, Sabaote, já que ele está acima das forças do caos, pois Sofia o estabeleceu. E quando estes eventos aconteceram,
ele fez para si próprio uma mansão enorme e uma congregação de deuses para governarem sobre as línguas das pessoas e muitos infinitos anjos para atuarem como ministros e também harpas e liras. E Sofia pegou a filha dela, Zoe, e a fez sentar à direita dele para ensiná-lo sobre as coisas que existem no 8º céu. E o anjo da ira ela colocou à esquerda dele. Desde aquele dia, a direita dele tem sido chamado vida, e a esquerda veio a representar a injustiça para o domínio de poder absoluto acima. Foi antes da sua época que eles surgiram. Agora, quando Yaldabaote viu ele, Sabaote, neste grande esplendor e nesta altura, ele o invejou, e a inveja se tornou um produto andrógeno, e esta foi a origem da inveja. E a inveja produziu morte, e a morte produziu a prole dele, e deu para cada um deles o comando do seu céu, e todos os céus do caos se tornaram repletos de suas multidões. Mas foi pela vontade do Pai da totalidade que eles todos surgiram, segundo o padrão de todas as coisas superiores, para que a quantia do caos fosse alcançada. Assim, eu te ensinei sobre o padrão dos regentes e a matéria na qual ele foi expressado, e o Pai deles e o universo deles. Mas eu disse: Senhor, eu também sou da matéria deles. Você, junto com seus descendentes, são do Pai primordial, de cima, da luz imperecível, é que as almas deles são provenientes. Por isso, as autoridades não podem se aproximar deles, por causa do Espírito da verdade que está presente dentro deles. E todos que se instruíram sobre estas coisas existem como imortais no meio da humanidade mortal. Mesmo assim, esse elemento espalhado não será conhecido agora. Pelo contrário, após 3 gerações é que isto será reconhecido. E isto os libertou da escravidão do erro das autoridades. Então eu disse: Senhor, quanto mais irá demorar? Ele me disse: até o momento em que o homem verdadeiro, dentro de uma forma modelada, revele a existência do Espírito da verdade que o Pai o enviou. Então ele ensinará a eles sobre tudo, e ele os ungirá com a unção da vida, dada a ele pela geração sobre a qual não há reino. Então eles serão libertados do pensamento cego, e eles irão pisar sobre a morte com os pés, pois ela pertence às autoridades, e eles subirão até a luz ilimitada, que é onde este elemento espalhado pertence. Então as autoridades irão abandonar suas eras, e os anjos deles prantearão sobre a destruição deles, e os demônios deles irão lamentar suas mortes. Então todas as crianças da luz serão verdadeiramente familiarizadas com a verdade e com a raiz deles, e com o Pai da totalidade e o Espírito Sagrado. Eles todos dirão com uma única voz: a verdade do Pai é justa, e o Filho preside sobre a totalidade, e de todos até as eras das eras. Sagrado, sagrado, sagrado. Amém. Você terminou de ouvir e de assistir o vídeo chamado A Hipóstase dos Arcontes. Está em 2 vídeos por este canal. Veja os 2 vídeos e compreenda um pouco desta realidade. Um vídeo marcante, um vídeo determinante, onde nós estamos mostrando a realidade da origem da humanidade por meio de um outro prisma, por meio de um documento encontrado na cidade de Nag Hammadi, no Egito, um documento sagrado encontrado em 1945. O que você entendeu deste conteúdo? Deixe aí nos comentários, faça comentários sobre esta realidade que nós terminamos de demonstrar por meio deste canal. Se você não for inscrito no canal Apocalipse Now, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Vou te pedir também que se inscreva no nosso segundo canal, Evangelho Revelado 2030. Eu vou deixar o link do canal na descrição. Que Deus te abençoe.
Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. E procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.